Olha só, o futuro de um dos maiores ídolos da nação está em xeque. E, ao mesmo tempo, um gigante do nosso futebol está passando por uma crise que, olha, parece não ter fim. A gente vai tentar entender agora essa verdadeira tempestade perfeita que está envolvendo o Neymar e o Flamengo. Então vamos direto ao ponto, né? A pergunta que não quer calar, que está na cabeça de todo torcedor brasileiro. E que a nossa análise aqui tenta responder sem meias palavras. Será que a era Neymar na seleção brasileira acabou? E sabe o que é curioso? Toda essa discussão gigantesca começou, na verdade, por causa de um único jogo. Uma partida que virou quase que um laboratório para analisar o momento do craque. Flamengo contra Santos. Foi ali, naquele jogo, que todos os argumentos ganharam uma força impressionante. Bom, o primeiro ponto levantado é puramente técnico. É uma análise bem fria, sabe? Focada no que ele fez, ou melhor, no que ele não fez dentro de campo naquele jogo. E a descrição da atuação dele é pesada. A palavra usada foi engolido. Basicamente, o que a análise diz é que o meio-campo do Flamengo simplesmente passou por cima dele. A imagem que ficou foi a de um jogador, sei lá, apagado, totalmente neutralizado. E aí, claro, acende aquele alerta, né? Será que ele ainda consegue decidir contra as defesas mais pesadas do futebol mundial? Mas olha, não foi só a parte técnica que chamou a atenção. A análise vai mais fundo e aponta para um problema que talvez seja até mais sério: a postura do Neymar com os próprios colegas de time. Pois é, isso aqui mostra que não era só um dia ruim, sabe? Aquele dia que nada dá certo. A questão foi um comportamento que, segundo a análise, acabou minando o moral da equipe inteira. É diferente de você errar um passe, né? Aqui a gente está falando de, talvez, minar a confiança de quem está ali correndo do seu lado. E aí veio o lance que, para muitos, foi a gota d'água. 40 minutos do segundo tempo. E o problema não foi ele ter sido substituído, isso acontece toda hora no futebol. O X da questão foi a atitude dele ao sair do gramado. A atitude dele foi descrita como infantil e mimada. Isso aqui resume bem o centro da crítica, né? Foi um comportamento visto como totalmente antiprofissional. Deu a entender que o jogador se colocou acima do time, tipo, abandonando o barco antes mesmo do jogo acabar. E só pra gente ter uma ideia, esse tipo de comportamento não passa batido na elite do futebol. Não mesmo. Tem um exemplo famoso do Carlo Ancelotti com o Vinícius Júnior. Ele ligou pro Vini justamente para corrigir uma atitude parecida. Isso mostra que existe um padrão, sabe? Uma régua de profissionalismo. E esse tipo de coisa é corrigida lá no topo. Ok? Então, enquanto o Brasil inteiro está nesse debate sobre o Neymar, a gente vira a chave. Porque o Flamengo, que foi o adversário nessa história toda, está enfrentando uma crise interna pesadíssima. Uma crise bem mais urgente lá no departamento médico. Preste atenção nesse número aqui. 10. É isso mesmo, 10. São 10 desfalques para o Flamengo na próxima partida. Cara, é praticamente um time inteiro fora de jogo. Um time inteiro! E esse problemão se divide em dois, basicamente. De um lado, você tem 7 jogadores importantíssimos servindo suas seleções. Do outro, mais 3 peças-chave no departamento médico. Ou seja, na prática, o time titular do Flamengo simplesmente não existe mais. Foi desmontado. E a situação, gente, é bem preocupante. Se a gente olhar essa tabela, dá para ver o tamanho do buraco. Jogadores decisivos como Jorginho e Léo Ortiz, chance quase zero de jogar. Não é uma ausência qualquer de um jogo só. São problemas sérios que mexem com a espinha dorsal do time, o coração da equipe. E para piorar, como se já não bastasse essa crise toda no time, a confusão agora chega também nos bastidores. Tem uma negociação super complexa rolando sobre o futuro de um líder do elenco, o veterano Felipe Luiz. Então, a negociação começou como qualquer outra, né? O Flamengo fez uma proposta, o empresário fez uma contraproposta, vão ajustando daqui e dali, o processo normal. Só que aí a coisa chegou num ponto que precisou de uma intervenção, e foi aí que o sinal de alerta acendeu. Olha que curioso, o próprio presidente do clube, o BAP, teve que entrar pessoalmente na conversa. E isso, no mundo do futebol, não é normal. É um sinal claríssimo de que a negociação travou, que as coisas não estão fáceis. Tudo indica que tem um impasse ali com o empresário do jogador, que, por sinal, é um dos mais poderosos do mundo. Então, vamos juntar as peças. De um lado, um ídolo nacional sendo super questionado. Do outro, um time titular completamente desmontado por lesões e convocações. E para completar, o futuro de um líder do time está no ar. Tudo isso junto leva a gente para uma pergunta final, a pergunta que realmente importa agora. No fim das contas, a pergunta que fica é:
Nas costas de quem cai a responsabilidade de guiar o time nessa tempestade toda? É dos jogadores que sobraram? É do técnico? Ou é da diretoria, lá nos bastidores? A resposta para essa pergunta, pessoal, ela não vai definir só o futuro do Flamengo na temporada. Pode definir o rumo de toda uma geração.